Tô abrindo o jogo na real pra vocês. A impressão que dá é que às vezes se tem uma visão meio poética, né? Bonita ali do despertar espiritual. Só que não é só coisas boas, tem muita parada louca que acontece no meio disso tudo aí. Eu acho que daqui pra frente a coisa vai ficando mais tensa pra poder contar pra vocês, né? O universo sabe que faz, gente. Por isso que não deu certo. Eu já fui começando a ligar os pontos das coisas não darem certo, né? Algumas coisas não darem certo, assim, um do lado do outro. Aí a voz na minha cabeça falou: e agora? Você continua duvidando que é a gente? Aí eu não duvidei mais. Que viessem, não tinha problema, eu ia enfrentar tudo, mas voltar atrás eu não voltava. Eu não ia voltar para um relacionamento que já não me cabia. Eu não ia voltar para uma casa que já não tinha mais nada a ver comigo. Eu não ia voltar para Matrix, não ia. Oi, gente, vamos lá para a próxima fase, o vídeo 11 desse processo do despertar espiritual. Para quem está chegando agora no canal, já tem uma playlist contando todo o trajeto até aqui. Nessa série de vídeos eu estou contando tudo que aconteceu comigo, coisas boas, coisas ruins. Estou abrindo o jogo na real para vocês, que a impressão que dá é que às vezes se tem uma visão meio poética, né, bonita ali do despertar espiritual, que é só coisas boas e tudo mais. Só que não é só coisas boas, tem muita parada louca que acontece no meio disso tudo aí. E eu tô usando esse espaço aqui no YouTube para poder contar tudo que aconteceu comigo, coisas que eu aprendi nesse decorrer e coisas que de alguma forma acredito que pode ajudar alguém que está passando ainda, tá no início desse processo, né? Talvez de alguma forma esse vídeo possa ajudar essas pessoas. E esse é o intuito, sabe? É o que eu sempre falo, se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa com as experiências que eu tive, com tudo que aconteceu na minha vida, eu já vou estar muito feliz, sabe? Eu já vou ficar muito feliz. Então tem a playlist já no canal com esse nome, né? Diário do Despertar Espiritual. Vou deixar também essa playlist no final para vocês, tá? Nas telinhas em cima. E vamos lá, porque tem muita coisa. Eu acho que daqui pra frente a coisa vai ficando mais tensa pra poder contar pra vocês, né? Então, vamos começar logo, não perder tempo, né, gente? Como eu tinha falado no último vídeo, eu tive uma primeira experiência conhecendo a Umbanda, primeira vez que eu fui, e já de cara foi uma baita de uma experiência, me emocionei muito. Foi o primeiro contato com as entidades, no caso os erês. Eu fui num dia de preto velho, mas por algum motivo que a gente não sabe explicar, quem desceu nesse dia foi os erês. E ao conversar com ela, eu tive algumas revelações, digamos, né? O vídeo anterior fala sobre isso, tá, gente? Eu vou deixar também no final do card mostrando o vídeo anterior. E, ok, né? Saí de lá, fui pra casa. Na verdade, aí teve o processo da mudança, né? Consegui fazer essa mudança, correu tudo bem. Primeiro trouxe minha mudança para depois trazer meus gatos para cá. O meu ex-marido não aceitava me deixar trazer um dos gatos. Eu consegui mudar com somente as outras duas gatas que eu tinha. Aí, gente, outra coisa sobre essa casa que eu tinha esquecido de comentar é que ela tinha muitos trevos. Era incrível. Tinha trevo aqui para tudo que era lado, sabe? No chão. Eu vou ver se eu acho a foto. Se eu achar, eu vou colocar em algum lugar. Eu cheguei a tirar foto, sabe? Porque até no meio do cimento tinha trevinhos. E era muito bonito porque parecia assim um carpete, assim, cheio de trevos, sabe? E era lindo a cena. Hoje já não tem mais. Tem pouco, não é mais tanto, porque tem as galinhas, né? Então elas comem esses trevos tudo. Não sobrou quase nada. No chão mesmo, quase nada. Mas às vezes eles ainda nascem num vaso. Até outro dia eu até tirei foto de uma florzinha que nasceu no meio desses trevos. Se eu achar também eu posto. Muito fofo, nem sabia que trevo tinha flor, né? E aqui o trevo deu uma florzinha. Então assim, eu tava começando a minha vida, mas eu tava tentando não colocar tanto foco na tristeza de não ter meu gato, né? Quando veio as gatas... Ah, detalhe, gente, eu tinha esquecido de falar outra situação. Eu estava de férias quando eu fiz essa mudança, tá? Eu mudei no dia 16 de abril
E aí, no dia 19, meu primeiro dia de volta, né, ao trabalho e tudo mais, logo ao chegar lá, eu fui desligada. Então, né, coisas que eu não sei explicar, porque eu já estava trabalhando nessa empresa há mais de um ano, só tinha elogios, nunca teve nenhuma reclamação do meu serviço. A dona do local elogiava meu trabalho, meu serviço. Tinha elogios de outras pessoas lá dentro também. Então, foi o tipo de coisa assim que até hoje hoje eu já sei explicar. Mas na época eu não sabia explicar, não sabia da onde que vinha, sabe? Como assim eu fui desligada? Por qual motivo? Não me deram uma explicação na época. E aí, nessas horas, você já começa a ligar os fatos, né? Vocês lembram no vídeo anterior que eu tinha falado assim que eu estava procurando casas próximas do meu trabalho também para facilitar, né, o acesso e tudo mais? Então, não deu certo lá, né? E aí eu fui desligada. Imagina se tivesse dado certo, né, gente? Eu ia estar morando num lugar super longe de tudo, porque onde eu estou agora, eu estou próximo da minha mãe, ela me ajuda em muita coisa, né? E eu ajudo ela também. Isso ia fazer muita diferença também no futuro, para as outras coisas que eu ainda vou explicar aqui. Então, tipo, o universo sabe que faz, gente. Por isso que não deu certo. Eu já fui começando a ligar os pontos das coisas não darem certo, né? Algumas coisas não darem certo. Eu estava chateada porque eu ia começar, né, uma nova vida, já com novos planos, já tinha até me matriculado na academia lá perto. Enfim, eu tava pronta para uma nova vida. Aí já de cara esse balde de água fria, né? Só que assim, eu não me agarrei à tristeza. Eu de novo pensei, né, que tudo nesse universo tem um porquê. É estranho porque, olha só, para quem já tem mais tempo no canal sabe dessa parte também, assim, quem já viu os outros vídeos, que eu já tinha falado sobre as sincronicidades com os mobs. No meu caminho, nesse dia, no primeiro dia de trabalho, no meu caminho até chegar no meu trabalho, eu não vi um mob sequer na rua, gente. Tem gente que diz, né, que é um carro normal, comum, digamos, né? Ah, mas como que você pode dizer que isso é sincronicidade se é um carro comum? Só que minha alma sente, né? E nesse dia em específico eu não vi um carro até chegar lá. Nenhum. A partir do momento que eu cheguei lá, que eu fui desligada, né? Que eu fiz todo o processo ali e saí da empresa, já colocando os pezinhos na rua, já me dou de cara com um mob. De alguma forma que eu não sei explicar, eu senti uma sensação de paz, de algo bom, sabe? Tipo, é como se eu estivesse sendo abraçada ali e como se de alguma forma minha alma soubesse que estava tudo certo, que não tinha nada errado, que as coisas tinham que acontecer do jeito que estavam acontecendo, que no momento certo eu ia entender, mas que não era para mim reclamar, que não era para mim ficar triste, não era para mim ficar chateada, não era. Claro, né, que eu fiquei chateada, né, porque eu tinha me apegado, o pessoal lá. Infelizmente, né, não ia continuar, assim, claro, a amizade ainda pode continuar e tal, mas já não ia estar mais junto deles. Então, não vou ser, né, falar que não, eu não fiquei chateada. Fiquei. Mas quando eu comecei a ver aqueles carros, que não foi só esse, conforme eu ia andando, eu via vários, gente, no caminho. Ai. Aí eu fui cair na ficha que tava tudo certo. Até ainda sobre essa questão dos mobs, que eu esqueci de comentar nos outros vídeos, quando tava começando a aparecer esses carros no meu caminho, eu ficava assim, teve até um dia que eu tava indo pra casa, lá naquela BR, né, na outra casa, e eu fiquei assim, gente, será que essa coisa de ver esses carros, será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não tô ficando doida? Eu tô imaginando que talvez isso nem é real, né? Aí ali naquele momento eu pensando nisso dentro do ônibus, será que não é coisa da minha cabeça e tal? Aí de repente só vem uma voz na minha cabeça e fala assim, olha pra fora. Gente, eu tava passando uma BR, tinha uma empresa, assim, do lado, né, da minha janela, no ônibus. Quando eu olho pra essa empresa, a garagem dela, assim, cheia de mob. Tinha pelo menos uns 10 enfileirados, assim, um do lado do outro. Aí a voz na minha cabeça falou, e agora, você continua duvidando que é a gente? Aí eu não duvidei mais. Simplesmente não duvidei mais, falei, não, é a espiritualidade mesmo, é o jeito deles de falarem comigo. E é assim, gente, eles conversam com a gente dessas formas meio loucas.
Comigo é com carro, é com números iguais, é com mensagens aleatórias, e com cada pessoa vai ser de um jeito. Aí, né, gente, vocês poderiam pensar, putz, essa coitada tava ferrada na vida, porque sem emprego, morando numa casa, né, sozinha, sem uma renda, como que ela ia se fazer? O certo era ela voltar, né, para a antiga vida dela. Mas eu tava ali numa situação que eu não ia voltar atrás, gente, não ia. Eu tinha fé, porque quando a gente tá no caminho certo, a espiritualidade tá com a gente nunca tá sozinho. E eu sabia ali, minha alma sentia que eu estava no caminho certo. Então, os desafios que viessem, não tinha problema, eu ia enfrentar tudo, mas voltar atrás eu não voltava. Eu não ia voltar para um relacionamento que já não me cabia. Eu não ia voltar para uma casa que já não tinha mais nada a ver comigo. Eu não ia voltar para Matrix, não ia. E foi dali para frente, não voltei, em momento algum. E vocês lembram que eu tinha falado também que eu tinha acionado o arquétipo da águia? E que no arquétipo da águia ela vai ao chão, ela realmente renasce das cinzas ali, sabe? Ela tem que se refazer inteira para poder voltar soberana. Então, eu tinha acionado esse arquétipo, então dali pra frente eu estava pronta, eu sabia dos dois lados do arquétipo, eu estava pronta para o que viesse e eu ia enfrentar. Eu já estava há 3 dias sem o meu gato, chorava por ele todos os dias. Estava só com as outras 2 aqui, na época eu não tinha, hoje eu tenho 4 gatos, mas na época era só os 3. Chorando, sabe, preocupada, porque eu sabia que era eu que cuidava dele, eu que entendia ele, e enfim, eu estava muito preocupada com ele. Aí no 4º dia, meu ex-marido entra em contato comigo, falando que não estava conseguindo fazer o gato comer, o gato não aceitava comer nada, que já tinha 4 dias que ele estava sem comer nada, porque assim, ele tinha ficado 10 dias lá, junto com os outros gatos, né? Aí veio os gatos e aí ficou só ele e o meu ex, né? E ele sentiu muito, então ele parou de comer, não comia nada, e o meu ex-marido acabou resolvendo trazer o gato de volta pra mim. Gente, é assim, sabe? As coisas, elas acontecem no tempo certo, gente. No tempo certo, as coisas se ajeitam, sabe? Eu já, de alguma forma, já sentia que ele ia voltar pra mim. E ele acabou voltando. Mas aí teve um problema, né? Que por causa do estresse todo que ele passou, ele acabou desenvolvendo síndrome de Pandora, né? Aí eu tive que correr com ele para um veterinário, enfim, tive que pegar das minhas economias aqui para poder conseguir pagar, né, o veterinário para ele e tudo mais. E foi mais um custo, né? Para uma pessoa que já estava sem emprego, ainda ter que gastar com o veterinário com gato, e não foi barato, né? Então, enfim. Mas deu certo no final, o gato voltou. Ele chegou aqui em casa, gente, sem brincadeira. Era um ambiente totalmente diferente para ele, mas ele chegou aqui e ele comeu. E lá com o meu ex, ele ficou 4 dias sem comer nada. Olha só, o tanto que ele estava sentindo falta, né, das outras irmãs dele, de mim, né, enfim. O animal também sente, gente. O animal também sente. Aí teve uma noite que eu acordei às 3h30 da manhã, senti no coração que eu deveria buscar o significado de acordar naquele horário. E era aquela coisa que eu já tinha falado com vocês antes. A espiritualidade tinha conversado comigo, que o primeiro significado que aparecesse quando eu jogasse alguma coisa na internet, a mensagem era pra mim, sabe? E assim que eu joguei essa hora, né, 3h30 na internet, o primeiro significado foi para se livrar da dor, seguir em frente, né? Que com as pessoas queridas, com aquelas que valiam a pena. E também falava nesse significado que mais coisas viriam por sonho. Mais uma vez a mensagem, né? Que por sonhos muitas coisas seriam ditas. E eu segui dessa forma, gente. Eu não parei, eu não me deixei mais me abater. Eu me agarrei na força, sim. Eu tinha uma total confiança no universo, eu sabia que eu tinha o poder dentro de mim, então eu conseguiria passar por tudo aquilo.
eu não estava sozinha, a espiritualidade estava comigo, então dali pra frente, em momento algum, eu fiquei, né, com medo de não dar conta, de não dar certo, porque eu sabia que a partir do momento que a gente tá ali no caminho certo, as coisas vão se acertar no momento certo, as coisas entram no eixo. E ali eu fui. Aí, gente, no final do mês de abril, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de conversar com os meus pais. Eu estava morando perto deles, né? Era mais fácil ainda, sempre final de semana acabava indo pra lá. E tava vindo essa vontade, sabe? De conversar, de falar pra eles, pedir perdão, dizer que eu perdoava. Não sei explicar de onde que vinha isso, mas vinha, sabe? Talvez até por causa das meditações com o Ho'oponopono que eu já tinha feito antes, né? E teve um dia que eu cheguei, né? Cheguei no meu pai, cheguei na minha mãe e falei, olha, eu quero dizer que eu perdoo vocês por qualquer coisa que tenha acontecido no passado, porque realmente o meu passado era complicado, a gente já tinha brigado muito, principalmente com meu pai. E aí eu resolvi, né, fazer isso. Não, eu quero pedir desculpa pro senhor, perdão, e eu quero dizer também que eu te perdoo por qualquer coisa, por mais que ele não tivesse pedido perdão pra mim, eu falei pra ele, pai, te perdoo, mãe, te perdoo por qualquer coisa que possa ter ocorrido aí no meio dessa história entre a gente. E foi bom, sabe? Essa conversa deu um alívio, deu um sentimento bom no coração. Eu até aconselho, sabe, todas as pessoas fazerem isso, sabe, de chegarem, conversarem. Não precisa ter um motivo certo para fazer isso, né? Só chega nos seus pais, pede perdão para eles, fala que perdoa. Eu tenho certeza que já vai abrandar muita coisa no coração de vocês quando vocês tomam essa atitude. E mais para frente eu ia entender o que seria essa atitude. Esse chamado para conversar com os meus pais, muita coisa também era espiritualidade, e eu acho que era a espiritualidade a minha própria alma que dizia. Aí vocês podem me perguntar, mas como você vai saber se as mensagens que vêm na sua cabeça, na sua mente, é mesmo uma espiritualidade do bem ou não? Aí eu trago a frase do querido Henrique, que mais pra frente eu vou falar mais dele, né? O Henrique Gasparetto, que eu acompanho ele. E ele fala muito disso, sabe? Ele fala muito, joga pro coração. Se você colocou no coração, ali no seu sentimento, você sentiu algo bom, é porque é a espiritualidade do bem que tá mandando recado. E não só na questão da espiritualidade, em tudo na vida da gente, sabe? Você coloca no coração algo que você ouviu de alguém e tudo mais. Se você sentir algo bom, então é algo bom. Agora, se você sentir algum incômodo de alguma forma, então, né, não vá nessa direção. E aí eu lembro dessa frase e essa é a dica que eu dou pra vocês. Sempre quando vocês estiverem um pouco em dúvida, joga no coração, vocês vão saber se é bom ou não. Vai no sentimento, né? Se aquilo é algo bom ou não. Normalmente a primeira frase que vem, quando vem alguma coisa, normalmente é a sua intuição, é seu eu superior que tá falando. Então, normalmente é assim, a primeira frase que vem, porque normalmente a primeira frase é o nosso eu, nosso instinto, nosso interno. Aí da segunda em diante, aí a gente colocando um racional no meio, né? A gente tentando botar ordem, né, ver porquê, aí já não é mais nossa alma falando, né? Então é isso. Gente, eu vou encerrar aqui, tá? Por enquanto. Vamos deixar o restante para o próximo vídeo. Acho que esse já tá ok do tamanho dele. E de agora pra frente, como eu disse, é só emoções. Então, até o próximo.